É com muita alegria que participo mais uma vez deste momento oportunizado pelo Lar Espírita Maria de Nazaré, que é o Leimana, de poder trazer para as nossas reflexões o Evangelho do Mestre Jesus. E hoje é sobre o capítulo 28, que trata-se de coletânea de preces espíritas. Conforme vemos no Evangelho de Mateus, Jesus ensinou aos discípulos uma oração. E ela é conhecida como Pai Nosso, porque ela começa com essas palavras. Mas também ela é chamada de oração do Senhor ou oração dominical. Por quê? Porque os discípulos, à época, chamavam Jesus de Senhor, que em latim quer dizer Dominus. Então, por isso que ela tem esse nome. Nesse capítulo, já no preâmbulo, ali no iniciozinho, ele já nos fala que a forma de como fazemos a prece, ela não vale nada. Por quê? Porque nós podemos fazer a prece de qualquer jeito. Não existe forma de eu fazer a minha prece. Eu posso fazer a minha prece, eu posso estar sentada, eu posso estar deitada, não importa. No momento que eu sentir vontade, eu posso fazer a prece. E ele fala também que o pensamento é tudo. Por que o pensamento é tudo? Porque pensamento, ele é energia. E energia, ela se propaga. Então, a propagação da energia, do pensamento, do sentimento, ela vai longe. Então, ele complementa ali que a gente pode orar de acordo com as nossas convicções, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente acredita, e da forma que é melhor a gente se sente. E que também não vale tantas palavras. Não precisa eu fazer uma oração, elevar meu pensamento a Jesus, falando um monte de coisa, procurando palavras, porque Jesus sabe o que vai dentro dos nossos corações, ele nos conhece. Então, ele quer que saia do nosso coração, que seja prece com sentimento, que o coração esteja presente nesse momento em que eu faço a minha ligação com ele. Então, a prece é uma forma que Jesus nos deu da gente se ligar com ele, com os bons espíritos, por pensamento ou por palavras, mas que elas estejam cheias de sentimento para que elas possam alcançar na plenitude a quem nós dirigimos. Então, não adianta eu fazer uma prece sem estar pensando para quem eu vou emitir essa prece. Então, nessa coletânea de prece, eles trazem para a gente alguns modelos para para nos ajudar, para que a gente possa ir despertando aí, como a gente, com palavras, que a gente pode falar com os espíritos, mas não que sejam formas definitivas, que elas possam sair dos nossos corações. Porque muitas vezes nós temos necessidade, nós sentimos vontade de falar algo para Jesus. Então, que a gente fale, que a gente abre nossos corações, que a gente não procure palavras certinhas para a gente poder dizer. Tá? Tem um livro, eu agora no momento eu não lembro o nome, e que tem um senhor, ele já bem idoso, e ele era analfabeto. Então, nos momentos em que ele sentia a necessidade de falar com Jesus, ele simplesmente falava assim, Inho. Só que esse Inho que ele falava era carregado de sentimentos. E esse Inho dele, através da vontade, do coração, do pensamento, ela atingia Jesus. Ela atingia Deus. E eles sabiam da necessidade deles em uma palavra. Então, é isso que Jesus quer, que não importa a quantidade de palavras, mas o que nós proferimos, que seja com o coração, com os sentimentos. E nesse capítulo traz algumas preces para nos ajudar, para nos auxiliar em determinados momentos de nossas vidas, para que a gente possa até utilizá-la, mas desde que ela esteja carregada de sentimentos. Eu lembro lá no meu trabalho, quando eu ainda estava trabalhando, agora eu já estou aposentada, mas quando eu estava trabalhando, eu lembro numa conversa com um amigo, eu falei com ele com relação a preces, de fechar os olhos.
E eu perguntei se ele, né, fazia prece, porque a gente costumava fazer prece na hora do café, e se ele, e eu sempre o via com os olhos abertos. Eu perguntei se ele alguma vez fez alguma prece, se ele fechava os olhos. Ele falou, não precisa fechar os olhos. Aí eu falei para ele assim, olha, hoje, tá, nós vamos fazer a prece com os olhos fechados. Aí ele falou, tudo bem, vou fazer. E ele fez. Quando ele terminou de fazer a prece, aí eu perguntei, como é que foi dessa vez fazer a prece? Aí ele falou para mim assim, olha, Binéia, foi diferente. Foi diferente, eu senti algo diferente. Não sei o que te dizer, mas foi um pouquinho diferente sim, né? Mas por que foi um pouquinho diferente? Porque quando a gente está com os olhos abertos, a gente fica prestando atenção em tudo que acontece ao nosso redor. Qualquer movimento, né? Qualquer coisinha, ela atrapalha, ela faz com que a gente desvie os olhos. E nesse desviar dos olhos, nós já desviamos a nossa atenção também. Então a gente não consegue a conexão, né? Então a conexão precisa sair de mim sentimentos que cheguem até Deus, até Jesus, né? Para que eu possa alcançá-lo. Então, se eu não tenho essa dimensão, se eu não consigo nessa concentração, meu sentimento ele vai ficar, né, paradinho, não vai chegar muito assim acima da minha cabeça. Então, ele não vai alcançar a quem aquele eu quero dirigir minha prece, né? Então, a gente precisa, como Jesus falou, que ele se recolhia em lugares para poder fazer a prece, é por isso, porque nós precisamos estar sintonizados para que o nosso pensamento alcance a quem a gente quer, né, alcançar. E a finalidade da prece é isso mesmo, né? É elevar a nossa alma quem? Até Deus, até Jesus, né? Para que a gente possa se conectar, sentir dele as emanações, né? Porque nós vamos mandar para ele nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso querer, né? Aquilo que nós precisamos dentro do nosso coração, né? E ele vai mandar para a gente aquilo que nós necessitamos. Não quer dizer que ele vai atender o que eu quero, né? Não é isso. Mas ele vai emanar a gente de vibrações de energia que nos ajude a conduzir, que nos ajude no nosso caminhar, né? Que ele vai dar aquilo que a gente precisa naquele momento, com certeza, né? Ele vai nos ajudar, como ele sempre ouve, como ele sempre nos ajuda, mas da forma que ela tem que ser, né? Então, ele aceita todas as nossas preces, desde que elas sejam sinceras, que estejam saindo do nosso coração, né? Que faça parte de nós. Né? Então, gente, a prece, a gente pode dizer que ela não é um movimento mecânico também, né? E isso também é uma questão. Eu lembro também de uma mãe de uma amiga minha, ela contando para gente, eu achei assim, né, muito diferente. Ela disse que a mãe dela fazia preces assistindo televisão. Né? Então a mãe dela sentava, já tinha aquele horário que ela costumava fazer as preces, né, que se eu não me engano eram às 18 horas, então ela sentava ali para fazer a prece. Só que ela continuava com a televisão ligada porque era o horário que passava a novela, então ela estava ali ligadinha também na novela. Então ela fazia a prece, ela pegava o texto e ficava ali fazendo a prece, né? Fazendo o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso. E ela fazia uma conexão, não com Deus, mas ela fazia uma conexão com a novela. Então ela começava a prece e quando, né, na novela acontecia alguma cena, né, algum desfecho de alguma coisa, ela interagia, ela falava, e ela brigava, e depois, quando terminava, ela voltava a fazer a prece de novo. Então, se a gente vê por esse lado, que alcance ela conseguiu com a espiritualidade amiga, com Jesus, né? Ela está fazendo a oração do Pai Nosso, que é a oração dirigida a Deus. Então, como ela estava se ligando, né? Ela não estava mantendo a conexão necessária. Então, a prece ela não é para ser um movimento mecânico só dos lábios, porque a gente decora e aí a gente vai achando que assim, é só que decorei, pronto, eu já sei, eu estou fazendo minha prece, já estou fazendo minha parte, já estou falando com Jesus. Não, ainda não estamos falando com ele. Nós estamos falando com a gente mesmo, só falando alto, né? E ela não é para ser repetida, ela tem que ser sentida, ela tem que ser, sabe, saída do coração, né? Porque ela é vibração, ela tem que ter essa energia, ela tem que ter esse poder, né? A gente tem que mobilizar as nossas forças, né? Para que a gente possa elevar o nosso pensamento e Deus ou Jesus possam sentir essas emanações saindo dos
né, dos nossos corações. Né? Porque a prece ela é um recurso valioso para todo momento, para qualquer necessidade. Né? Ela encontra esse alcance de quem a gente deseja, né, para pedir paz, para a realização do nosso dia a dia. É muito importante a gente utilizar a prece em qualquer momento que a gente estiver. Às vezes a gente está dentro do ônibus, a gente pode fazer as nossas orações. Né? Então, quando a gente sente necessidade, quando a gente bate uma tristeza, ou quando bate também uma alegria, né, para agradecer. Então, aquilo que o nosso coração tiver, vamos compartilhar com Jesus, vamos compartilhar com Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente mantenha com Ele uma comunhão de sentimentos, de pensamentos, né? Porque a oração é isso. A gente utiliza, ele é um instrumento que a gente usa, por isso que Jesus nos ensinou, porque nós não sabíamos, né, como fazer para alcançar, né, a divindade, alcançar Deus. Então ele nos ensinou, uma prece deu como modelo para que a gente pudesse fazer essa comunhão. Então a oração ela é isso, ela é um instrumento, né, pelo qual a gente fala com Deus, né, inspirando em nós os sentimentos que são necessários para que a gente possa alcançá-lo. Né? E a prece, ela é um ato que? Ele é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Quando eu me proponho a fazer uma prece, olha em quem? Eu vou pensar naquele que eu quero pedir, não é verdade? Então, quando eu sento, que eu falo, eu vou fazer uma prece, Jesus já vem em minha mente, Deus já vem em minha mente. Então, eu já começo daí uma conexão com Ele. Né? E aí vai depender de como eu conduzo. Né? Essa prece é que vai fazendo a diferença. E a prece, como Jesus nos ensinou, ela vem trazendo aí, como diz lá no Evangelho, né, e lá no Livro dos Espíritos, ela tem 3 coisas que a gente pode pedir na prece. E essa do Pai Nosso, ela também nos mostra isso. Foi isso que Jesus veio mostrar para a gente também. Nós podemos louvar a Deus, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. Né? Então, ela tem essas 3 finalidades, né, da prece. Né? Então, Jesus nos ensinou que quando a gente fosse orar, ele disse que a gente pudesse se recolher, né, em local secreto, justamente por isso, para que a gente não tivesse a interferência do meio, das outras coisas, para que a gente pudesse realmente entrar em comunhão com Deus, para que a gente pudesse louvar a Deus, né, como Deus, né, como absoluto, pedir aquilo que nós temos a necessidade e agradecer por aquilo que a gente conseguiu, né, pelas graças divinas. Tá? Então, que a gente também não precisa utilizar muitas palavras, como eu disse, não há necessidade da gente falar muitas coisas, tem que ser aquilo que o nosso coração está sentindo e que o nosso pensamento alcance a quem a gente quer se dirigir. Tá? E ele nos fala também que a prece, que a gente possa, no momento da prece, na comunhão com Deus, a gente também possa, no momento em que a gente for pedir a Jesus que nos ajude a conduzir as nossas vidas, nos ajudando, nos fortalecendo para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Né? Que a gente possa ver no outro irmão, né, aquele que convive com a gente, que está conosco, que a gente tem, né, o contato, que a gente possa também ter junto com eles uma convivência melhor, né, que a gente possa perdoar aquelas pessoas que de repente nos causaram mal, às vezes não por querer, né, muitas vezes até consciente, a pessoa acaba causando mal para a gente, como a gente também muitas vezes pode causar mal para alguma pessoa, né? A gente pode falar algo que possa deixar a pessoa triste e muitas vezes a gente não sabe, a gente não percebe e a pessoa fica com raiva, chateada com a gente, olha, muito tempo e a gente nem achando. Porque para a gente, a nossa palavra, o que eu falei, foi para mim foi normal, mas para ela recebeu de uma forma ruim, então aquilo a magoou. Então é importante, né, como diz no livro do Evangelho, nos orienta, que nós devemos perdoar.
Até para a gente fazer a prece com Deus, para que a gente peça as coisas para a gente tem que estar com o coração também buscando limpar os nossos corações de sentimentos que não são agradáveis, principalmente pensamentos, né, contra nossos irmãos. Né? Então, que a gente possa exercitar o perdão também com eles, né? Que a gente examine nossos sentimentos, né? Então, nesse trecho aí do Evangelho, os espíritos, né, eles encabeçam aí a coletânea de preces que eles vão trazendo aí para a gente, com a oração dominical, né? E ela não é somente, como a gente vê, ela não é uma prece, mas ela é um símbolo, né? Ela ficou um símbolo para nós de toda e qualquer prece. Né? Quando a gente pensa em fazer prece, vem sempre às nossas cabeças o Pai Nosso, porque é a prece que ficou conhecida, né? Então, a gente sempre coloca em primeiro lugar, né, quando a gente pensa em prece. E no livro, no Evangelho também, ela vem em primeiro lugar, né, encabeçando aí as outras preces que foram trazidas pelos nossos amigos aí espirituais. Né? Então, é a nossa oração, que é o Pai Nosso, que é o modelo mais perfeito. Né? É uma verdadeira obra-prima de simplicidade, de tudo. Né? Então, ela resume ali para a gente todos os deveres que nós temos, né, para com Deus, os deveres que nós temos para conosco mesmo e para com o próximo, né, como Jesus falava sempre. Né? E encerra sempre o quê? Vamos dizer, um momento de fé, um ato de adoração e de submissão. Olha quantas coisas estão inseridas, né, numa prece que Jesus ensinou. Então, a gente percebe que é um modelo mesmo para que a gente exercite e para quando a gente fizer as preces, a gente lembrar do que é importante naquilo que nós estamos pedindo. E a prece, o Pai Nosso, ela já começa assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, o que Jesus queria dizer? Né? Ele queria dizer que somos todos uma família, somos todos irmãos, com o dever de uns ajudar os outros. Né? Então, Pai Nosso, então já mostrando que é uma família, que é Pai de todos nós. Né? E tudo ele nos revela o poder, a bondade de Deus, a harmonia, né, do universo. É a prova de uma sabedoria grande, de uma prudência, né, e de previdência, que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, Deus, ele está em todas as obras, né? Ele está em todos os lugares. Né? Então, é uma forma da gente iniciar, né, uma comunhão com Ele dessa forma, né? Já ligando Ele, já chamando Ele aos nossos corações. Pai nosso, que estás no céu. Então, que está em todos os lugares. E é o meu Pai, como é Pai de todos aqueles que estão à minha volta. Não é? Então, é o carinho que a gente demonstra, que ele demonstra para a gente. Né? Ele demonstra o carinho dele em todas as coisas na natureza. Em tudo que ele nos dá, ele demonstra esse carinho. Né? No sol, nas nuvens, nas águas, né? No pão que ele nos alimenta. Então, a todo momento, Deus está ali nos suprindo daquilo que a gente precisa, daquilo que é necessário para a gente, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa trilhar o caminho de uma forma segura, de uma forma honesta, né? De uma forma tranquila, de alegria, com bom ânimo. Então, a prece, ela já começa trazendo isso para a gente. Né? É o carinho de Deus quando a gente o chama de Pai. Né? É trazendo todas essas bênçãos, né? Trazendo o perfume das flores, tudo aquilo que ele trouxe para a gente, que deixou para a gente aqui, né? Para que a gente pudesse ter a nossa caminhada, né? Nos proporcionando essa alegria. Então, no momento que a gente faz essa comunhão com ele, todo o universo, tudo isso que ele nos deixou, é como se nos abraçasse, é como se nos aproximasse. E aí a gente vai sentindo uma psicosfera em volta da gente diferente, porque nós estamos elevando o nosso pensamento à altura, buscando alcançar aquele que nos criou. Né? E aí, na outra parte da oração, ela fala: santificado seja o teu nome. Então, Jesus, quando ele louvou, né, a Deus, né, foi distribuindo contentamento, foi a paz, ele espalhou esperança, caridade, né, enriqueceu a todos nós com a sua alegria, com o seu amor, com a sua ajuda. Entendeu? Então, tudo que nós temos, tudo que nós vemos, tudo que nós recebemos e sentimos, pertence a Deus, que é nosso Pai,
que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício, que faz tudo por nós. Então, uma forma de agradecimento, né? Então, a gente deve lembrar, né, que nós estamos santificando o nome de Deus sempre, né, que a gente estiver realizando o melhor que a gente possa fazer. Então, a gente sempre dá graças, né, naquilo que nós conseguimos fazer, né, santificando o nome dele. E no outro trecho vem: venha a nós o teu reino. Então, Deus, ele nos deu as suas leis plenas, né? Nós temos suas leis na nossa consciência, para que a gente pudesse desenvolvendo aquilo que fosse necessário para a gente, mas ele deixou para que a gente fosse, que aquela vozinha interna que fica dentro de nós, nos ajudando, então ele nos deu isso para nos despertar, né? Então, para indicar para a gente qual o caminho da felicidade, qual o caminho do amor, se a gente for cumprindo aquilo, né, que a gente precisa cumprir, né? Se a gente for compreendendo a sua lei, né? Então, se a gente conseguir vivenciar a lei de Deus, né, na essência, quando a gente conseguir isso, aí a gente vai ter paz, né? A gente vai ver mais senso de justiça, senso de amor, né? A gente vai ver que os males já não vão ser tantos, já vão ser evitados, porque a gente já consegue ter dentro de nós aquilo que ele colocou em nós, né? Então é o seu reino dentro de nós, né? Ele nos deu essa inteligência, ele nos deu a razão, né? Que é o nosso livre-arbítrio, para que a gente pudesse escolher o que é bem, o que é mal, né? Que a gente pudesse fazer as nossas escolhas naquilo que a gente quisesse, mas que também nós tivéssemos conhecimento das responsabilidades das nossas ações, né, daquilo que a gente vai fazer, que a gente tivesse o cuidado, né, também. Né? Então, o auxílio celeste, ele reclama da gente o quê? O nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar para que a gente possa ter aquilo que é necessário. Né? Pense se a gente ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Né? A gente olha para cima e fala assim: Deus, ai, manda isso para mim. Ai, Deus, não, manda isso para mim. Não, nós precisamos do esforço, né? Porque justamente nós precisamos desenvolver aquilo que é necessário. E para que a gente possa desenvolver, a gente tem que trabalhar. Tem que haver, né, a nossa contribuição. Deus está nos auxiliando, Jesus veio, né, nos ajudar mais ainda também, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, a gente precisa purificar os nossos sentimentos, a gente precisa desenvolver a bondade, o amor, entendeu? Então, isso tudo vai ser desenvolvido através de quem? Através daqueles que estão convivendo conosco, que está convivendo, que está ali o dia a dia. Então, é onde a gente tem a oportunidade de fazer tudo isso. E à medida que a gente faz isso, nós vamos trazendo o reino de Deus para dentro de nós. Porque o reino de Deus é o quê? Resumindo, é o amor. Então, a cada vez que eu faço algo, que eu vou melhorando, o reino de Deus ele vai crescendo dentro de mim. Né? Então, Jesus também ele trabalhou o tempo todo auxiliando, ajudando, até quando ele, né, foi lá crucificado. Né? Então, ele deu para a gente, mostrou para a gente que o quê? Que o reino de Deus é puro amor. Então, que nós precisamos estar ali também praticando o nosso dia a dia, desenvolvendo o nosso dia a dia, para que a gente possa conseguir alcançar, né, o amor na sua plenitude. E aí tem outro trecho que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só. Então é o momento em que a gente se mostra a Deus, né, como submissos a Ele, na vontade dEle. Né? Para que a gente possa refletir que muitas vezes a gente se queixa, né? A gente acha que Deus não está olhando por nós, a gente acha que Deus nos abandonou. Nós estamos aí vivenciando aí esse processo aí da pandemia, né? Muito triste mesmo, porque quantas pessoas desencarnaram, né? Mas a gente sabe que tudo está sob o controle de Deus, de Jesus. Então, nós precisamos ser submissos à vontade dele. Aquilo que ele deixa que aconteça, entendeu? É para o nosso bem. Então, que a gente não fique se queixando, se lamentando de determinadas coisas, de determinadas situações, porque elas são necessárias
para a gente. Então, que a gente precisa aceitar, né, o que é colocado para a gente como forma da gente melhorar, né, que a gente possa compreender, né, atender, né, às ordens, né, de Deus e de Jesus e cumprir com amor, cumprir com carinho, né, na compreensão e um ajudando o outro, né, naquele que não está compreendendo, a gente que está jamais entendendo um pouquinho, a gente vai auxiliando, né, vai mostrando que as coisas vão melhorar, que tudo é passageiro, que logo, logo, né, a gente estará em outra condição. E provavelmente muito aquém do que nós estávamos, né? Deus quiser, né? Então, podemos ver as situações em que Jesus está sempre conosco. Ele está conosco na nossa luta diária. Né? Jesus não nos deixa em nenhum momento, né? Nos dando oportunidade da gente desenvolver aquilo que nós precisamos. Né? Por isso que fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é a gente se mostrar submisso na nossa luta diária, fazendo aquilo que seja feito. Se eu estou aqui na Terra para desenvolver as minhas qualidades, as minhas virtudes, então que eu a exerça, né? Que eu sei que ele vai estar comigo, ele vai estar do meu lado, ele vai estar me ajudando, então que eu tenha essa coragem, né, para poder fazer. Então, na luta diária, né, eu vou adquirindo ali o valor moral de que eu preciso, né? Quando vierem as tentações da vida, que eu possa ter a resistência de desviar o meu caminho, né? No momento em que eu veja o ódio, né, sendo disseminado, que eu possa desenvolver o amor, né? Que eu não entre na mesma onda, na mesma vibração, né? Quando ver discórdias, né, brigas, essas coisas, que eu possa trazer meu coração repleto de uma harmonia, que possa modificar a psicosfera daquele ambiente, daquele local, as maledicências da vida, que eu possa, nesse momento, silenciar. Né? Que nas ofensas eu possa exercitar o perdão, né? Ver que todos nós estamos numa mesma condição e muitas vezes meu irmão erra e eu também amanhã posso errar do mesmo jeito. Então, compreendendo que nós estamos no mesmo barco, né? Que nós estamos na mesma condição e mesma linha, então que nós não podemos dizer que aquilo que ele fez eu não vou fazer, sim, depende da condição da situação. Né? Hoje eu posso não fazer alguma coisa, mas quem sabe amanhã eu acabo fazendo. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente vai acalmando nossos corações e a gente vai perdoando algumas ofensas que a gente recebe aí no decorrer da nossa caminhada, né? Que a gente possa desenvolver a bondade no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Com as nossas famílias, com todos que compõem, né? A nossa família, no trabalho, na escola, nos ambientes coletivos onde a gente está, né? Que a bondade ela esteja à frente de nós, que ela chegue primeiro, né? Que ela se mostre onde a gente chegar, né? Que diante dos sofrimentos da vida também a gente possa exercitar a paciência, né? Naquilo que acontece, como eu falei agora, nesse período que nós estamos vivenciando. É muito sofrimento, sim, tem machucado o coração, sim, tem machucado. Nós vamos ter paciência, confiança de que tudo isso vai passar, né? E nós vamos ver que nós vamos tirar muitos ensinamentos desse momento. Né? E nas perturbações que a gente vê, tantas pessoas, muitas vezes, perturbadas diante de situações que às vezes são tão simples, mas que ela não consegue resolver, que possamos ter uma serenidade para ajudar essas pessoas, para levar uma palavra, né? Para poder ajudar diante das próprias maldades que nós estamos vendo aí, que são muitas, infelizmente, nós estamos vendo ainda muita maldade, ainda, sabe, sendo alimentadas, né, acontecendo. Né? Isso também faz parte, gente, né, do processo aí, do progresso, mas que possamos exercitar o bem, auxiliar sempre, buscar trabalho que faça com que a gente faça o outro feliz, que vê no outro uma oportunidade da gente melhorar, da gente fazer melhor, né? Que a gente possa ter o trabalho como um dever nosso, porque é um ajudando o outro, né? Aquele que sabe mais um pouquinho vai ajudar aquele que sabe menos. Né? E no trabalho,
é que a gente vai engrandecendo, que a gente vai desenvolvendo tudo que é necessário, né? Que diante das amarguras da vida que a gente vê, que a gente possa levar a esperança, que nós possamos ter a esperança, né? Que muitas vezes nós é que estamos vivenciando essas amarguras, essas tristezas dentro de nós ainda, mas que possamos levar a esperança, que ela seja o nosso, né, nosso lema, nossa bandeira diante de tudo isso, né? E que nos erros que a gente vê aí, principalmente quando a gente liga a televisão, quantas coisas a gente vê acontecendo, e às vezes dentro da nossa casa mesmo, né? Que a gente possa ter um sentimento, né, de compaixão, que a gente possa compreender, que a gente possa pedir a Jesus até em nossas preces, né, pedindo para que desperte esses corações que ainda vivenciam sentimentos, que ainda estão cometendo erros, muitas vezes que vão agravar no processo dele evolutivo, né? E que a gente, e por algum motivo, se a gente cair em determinada questão em nossas vidas, né? Que a gente possa ter a força, a resiliência de, sabe, de ir até onde for, mas que a gente possa retornar, que a gente possa se reerguer, que a gente possa recomeçar, que a gente possa fazer diferente, dar um novo sentido à nossa vida, né? Fazer de forma que nos ajude, que nos auxilie. E no outro trecho da prece fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, esse pedir o alimento é importante, nós precisamos alimentar o nosso corpo. O nosso corpo é uma matéria e ela precisa ser alimentada com a matéria também, né? Então, nós precisamos, agradecemos e pedimos ao Pai para que esse alimento ele não nos falte no dia a dia, para nós, para nossa família, nossos filhos, né? Mas também nós necessitamos desse alimento espiritual, né? Que ele é que vai ajudar a gente no desenvolvimento moral e intelectual que nós precisamos, né? E Deus nos deu essa inteligência para que a gente possa justamente buscar um meio de suprir aquilo que nos falta, para que a gente possa ter um bem-estar, para que a gente possa estar melhor, para que a gente possa se desenvolver, né? É o sustento para o espírito, para que a gente possa prosseguir aí no nosso caminho de redenção, né? E vamos também, podemos pedir também coragem, né? Podemos entender aí como esse pão nosso de cada dia é isso, é pedir a coragem, a força, a prudência, previdência, a fim de que a gente não perca aí o nosso caminho, né? Para que a gente possa ter para que nosso trabalho ele possa dar frutos bons, não é isso? Pedir que as nossas necessidades materiais elas possam ser satisfeitas justamente para isso, para que a gente possa conseguir se desenvolver com equilíbrio, com segurança, né, com prazer naquilo que nós estamos fazendo, né? Então, Deus é o alimento, né? Ele é que nos alimenta. O Evangelho de Jesus, é Jesus, eles é que nos alimentam, que nos dão essa força, que nos ajudam. Por isso é importante estarmos ligados com Ele. Por isso Jesus nos ensinou essa prece, trazendo todos esses itens, que cada um vem carregado de ensinamentos, né? De oportunidade da gente melhorar, da gente mudar, da gente fazer bem diferente, né? E aí o outro item fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, a gente vê que aí existe, se eu peço o perdão e se eu não perdoo, é incoerente, não é? Nós também estamos sujeitos, né? E fazendo sempre, nós infringimos as leis divinas. E isso é uma ofensa. E nós queremos que Jesus, que Deus, nos perdoe daquilo que a gente faz muitas vezes errado. Mas e aí, nosso próximo? Não é? Então a gente pede para que Deus perdoe. E será que nós estamos perdoando a quem faz alguma coisa com a gente? E aí entra a parte da caridade. Né? A gente precisa compreender o outro nas suas falhas, né? Para que a gente possa também ter o perdão de Deus, para que a gente possa estar em igualdade, né? Senão eu só peço, mas eu não ajo, mas eu não faço nada, para também poder, né, melhorar meu interior e poder compreender o outro.
Então, receber na mesma intensidade que eu estou pedindo, né? São compromissos que eu preciso. Né? Então, quando a gente perdoa, a gente vai reconhecendo também até aquilo que a gente precisa. Então, Jesus, ele conhece a nossa inferioridade espiritual. Né? Então, quando ele coloca ali, perdoa, né? Ele, para que a gente vai repetindo, na medida que a gente vai fazendo a prece, né? Para a gente entender a importância da necessidade do perdão, gente. Porque é muito importante. Muitas vezes a gente acha que perdoa e a gente não perdoa. Né? A gente só fala. Por quê? Porque no nosso caminhar nós vamos encontrar um monte de pessoas que vão fazer coisas que a gente não vai gostar. E isso é fato. Nós vamos encontrar pelos nossos caminhos. Mas por isso que Jesus colocou esse trecho aí. Porque nós queremos ser perdoados porque o tempo todo nós infringimos a lei de Deus. E aí a gente sabe, né, que a nossa consciência, ela nos diz, a gente vai lá e fala, Deus, perdoe, Jesus, não perdoe. Mas e aí aqueles que fizeram alguma coisa com a gente? Será que nessa hora a gente lembra deles, né? Então, por isso que Jesus colocou ali. Perdoa as nossas ofensas, né? Para que Deus reconheça que nós ainda estamos aí no caminhar, no aprendizado, e muitas vezes a gente desvia, então eu peço a Deus que perdoa. Mas ele complementa assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então eu perdoo, peço perdão para ele, porque eu faço, mas eu consigo perdoar aqueles que também têm feito alguma coisa comigo. Né? Então Jesus quer que a gente fique lá, que seja tudo na mesma medida. Né? Então, precisamos, na hora de orar, a gente refletir sobre isso. E aí ele fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a gente reconhece aí a nossa fragilidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Então, é o momento da gente ver que nós precisamos estar vigilantes diante das coisas que acontecem, porque a gente pode desviar do caminho. Né? Então, a gente pede fortalecimento para Jesus, né? Para que a gente não caia em tentação, que ele fique ali com a gente, mas nós também precisamos estar atento a determinadas coisas, porque senão a gente também desvia o caminho. Né? Então a gente pede força para resistir às más sugestões, aquilo que vem, né? Que tentam nos desviar do caminho, né? Para que a gente não possa cair. Mas a gente precisa também estar sintonizado, a gente procura trabalhar no bem, para que justamente essas tentações elas possam não tocar a gente, para que a gente tenha força, não é? Então, para que a gente possa ir procurar o bem, procurando o amor, procurando as coisas boas, a gente consegue, sabe, essas tentações elas já não pegam tanto a gente já consegue desviar, né? Então a gente deve esperar de quê? Que Deus nos conceda muito do seu amor, né? Mas que a gente não duvide que é preciso a gente dar alguma coisa, o nosso esforço. Gente, o nosso esforço é importante diante de tudo. Porque senão fica uma prece onde eu só peço, esqueço e fico sentadinho esperando que tudo vai caindo em cima de mim. E não é, né? Nós precisamos, né, desejar não errar mais, nós precisamos desejar o bem para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Tá? Então, gente, considerando todos esses os demais ensinamentos de Cristo, a gente podemos perceber em sua oração, né, que ele nos trouxe, que ele nos deu como modelo, onde ali a gente pode louvar, pedir e agradecer, né? Que a gente possa, nos momentos em que a gente for se ligar ao Mestre, se ligar a Deus, que a gente faça um momento só conosco, que a gente se recolha, que a gente feche os nossos olhos, para que a gente possa, sabe, aquela energia do pensamento que vai saindo de nós, ela possa ir longe, alcançar Jesus onde ele está. Senão ela fica como uma fumacinha, só que não vai, e não consegue sair. Né? Então, que a gente precisa se ligar de fato a Deus, fazer essa comunhão com Ele. Né? Então, perceber em sua oração, mais que uma simples prece, mas um roteiro seguro do qual podemos extrair profundas lições. Basta que procuremos seguir esse roteiro com disposição, coragem e, acima de tudo, com muita vontade. E olha, o Pai Nosso, ele é uma oração que nós já gravamos, né? Então a gente a faz de qualquer jeito, de olho fechado, de olho aberto, sentado, em pé, nós conseguimos fazer a oração todinha.
Mas eu peço a vocês, a partir de agora, vamos fazer a oração do Pai Nosso, sentindo cada frase que ele fala, sentindo, fechando os olhos, né? E a gente sentir vindo do nosso coração quando a gente falar Pai Nosso. Não Pai Nosso, mas Pai Nosso, que venha do coração. E as demais frases, e nós vamos perceber que o Pai Nosso, ele traz tudo isso que nós vimos agora aí em cada trecho. Nós vamos sentir ele aqui dentro, nós vamos sentir Jesus, nós vamos compreender a frase. Não vai ser só uma frase decorada, ela vai ser sentida, percebida em nossos corações. E a gente vai ver que nós vamos ter um outro olhar para o Pai Nosso. Quando a gente for proferi-la, nós vamos sentir como ela sai de nós de uma forma diferente. Tá? Pensemos nisso. Tá? Vamos pensar. Gente, obrigada a todos pela oportunidade. Que Jesus esteja presente nos nossos lares, né? Fortalecendo os laços de união, no amor, na harmonia. E a prece seja constante, para que possamos estar em sintonia com a espiritualidade unida e, acima de tudo, com Deus e Jesus. Assim seja, uma excelente noite por Jesus. Que assim seja.